Declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário, Marildo Alves, a realizar a chamada dos senhores vereadores. João da Cruz Miquelino. Presente. Marciano Bueno da Silva. Presente. Marildo Alves, presente. Robson Cardoso dos Santos. Presente. Carlos Alberto Leite. Gilberto Rodrigues de Lima. Presente. Fledson Hélio Turbano. Presente. João Alexandre Cardoso. Presente. Michel Henrique Augusto. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao nobre vereador Carlos Alberto Leite para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e oração do Pai Nosso. Vamos ouvir o trecho da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito ao primeiro secretário, Marildo Alves, a leitura do ofício número 415/2023. Ofício número 415/2023. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente encaminhar para Vossa Excelência o projeto de lei complementar que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar, que trata a emenda constitucional 127/2022 para apreciação e posterior aprovação. Requeiro ainda que, da relevância e urgência da presente propositura, a mesma seja apreciada em caráter de urgência especial, conforme preconiza o artigo 52 da Lei Orgânica do Município. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima, admiração e apreço. Cordialmente, Antônio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Eu coloco em votação, maioria absoluta nominal, o ofício número 415/2023. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos vereadores para votarem o parecer. Marciano Bueno da Silva, declare seu voto. Favorável. Marildo Alves, favorável. Robson Cardoso dos Santos. Favorável. Carlos Alberto Leite. Favorável. Gilberto Rodrigues de Lima. Favorável. Fledson Hélio Turbano. Favorável. João Alexandre Cardoso. Favorável. Michel Henrique Augusto. Favorável. Declaro o ofício número 415/2023 aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, Marildo Alves, a leitura do ofício no 416/2023. Ofício número 416/2023. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente, sempre respeitosamente, com fundamento no artigo 38 do inciso 1
do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, requerer de Vossa Excelência se digne a convocar esse Legislativo Municipal para a sessão extraordinária e requeiro ainda que, diante da relevância da presente propositura, seja a mesma apreciada em caráter de urgência especial, conforme preconiza o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Areópolis, para ser submetidos a exame e deliberação dessa egrégia Casa Legislativa ou projeto de lei municipal que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio na manutenção e gestão do SUS no município. Certo de que os nobres vereadores dispensarão o melhor de seus propósitos a análise do presente pedido. Reitero meus protestos de alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Antônio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores para votarem o parecer. Marciano Bueno da Silva, declare seu voto. Meu voto favorável, senhor presidente. Marildo Alves, favorável. Robson Cardoso dos Santos, desculpa. Meu voto favorável. Carlos Alberto Leite. Favor. Gilberto Rodrigues de Lima. Favorável. Fledson Hélio Turban. Favorável. João Alexandre Cardoso. Favorável. Michel Henrique Augusto. Favorável. Declaro aprovado por unanimidade o ofício número 416/2023. Solicito ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei complementar número 8/2023. Projeto de lei complementar número 8/2023. Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos recebidos da União para cumprimento da assistência financeira complementar, de que trata a emenda constitucional 127/2022. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para os servidores municipais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde, destinado ao cumprimento da assistência financeira complementar da União, que trata a emenda constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022. Decisão do STF no segundo referendo na medida cautelar na ADI 7222 e a portaria GMMS 1135, de 16 de agosto de 2023, ou outra que vier a substituí-la. Artigo 2º. O município transferirá valores a cada servidor, de acordo com o recebido do Ministério da Saúde e no limite desses informado no InvestSUS. Artigo 3º. A autorização instituída pela presente lei destina-se à abertura de crédito suplementar orçamentário até o valor necessário ao cumprimento das obrigações que abrangem o exercício financeiro de 2023. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Areópolis, 6 de setembro de 2023, Antônio Marcos dos Santos, Prefeito Municipal. Eu coloco o presente projeto de lei complementar em discussão. O vereador que desejar fazer o uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 38/2023, do vereador Michel Augusto. Projeto de lei número 38/2023. Denomina logradouro público como Rua Benedito Grifante, a rua projetada número 2 do residencial Tito Costa e da outras providências. Michel Henrique Augusto, vereador no regular exercício do mandato, eleito na Câmara Municipal de Areópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 2 do residencial Prefeito Tito Costa, nessa cidade de Areópolis, Rua Benedito Grifante, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica o cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas com denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Areópolis, 29 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Justificativa. Senhor Presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 38/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Benedito Grifante. Seu Dito, como era carinhosamente conhecido, nasceu em 10/2/42, no município de São Manuel, da união de Luiz Grifante e Elisa Teixeira. Benedito passou toda a sua infância até a parte da sua vida adulta morando na Fazenda Farturinha. No final da década de 70, início de 80, veio para Areópolis, permanecendo até a sua morte. Para ajudar no sustento da família, começou a trabalhar muito cedo no campo e, por conta disso, estudou apenas até a 2ª série do ensino fundamental. Casou-se ainda muito jovem com a senhora Nadir Toledo Grifante, com quem teve 7 filhos, Maria, José, Benedito, Márcia, Luiz, Ademir e Fernanda. Infelizmente, 2 faleceram ainda bebês, o Benedito e a Fernanda. Após 30 anos de trabalho na usina Barra Grande, ele se aposentou no ano de 1994, onde parou de trabalhar com carteira assinada e passou a utilizar seu tempo para cuidar de plantações que lhe davam muito prazer. Um homem muito respeitado por todos que conheciam por sua integridade e honestidade dentre de outras qualidades. Adorava nas horas vagas estar com a família e amigos, fazendo churrasco e jogando baralho, um de seus passatempos preferidos. Devido à vida dura que teve desde a infância, os problemas de saúde começaram a aparecer e gradativamente o debilitando, vindo a falecer em 28/10/2014, deixando um legado a seguido aos seus filhos. Câmara Municipal de Areópolis, 29 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Coloco o projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 41/2023, de minha autoria. Projeto de lei número 41/2023. Denomina logradouro público como Rua Antônio Camargo da Silva, rua projetada número 4 do residencial Tito Costa e da outras providências. João da Cruz Miquelino, vereador no regular exercício do mandato, eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 4 do residencial Prefeito Tito Costa, nessa cidade de Areópolis, como Rua Antônio Camargo da Silva, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica o cargo do Poder Executivo Municipal a fixação das placas indicativas com denominação à referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Areópolis, 5 de setembro de 2023, João da Cruz Miquelino, vereador. Justificativa. Senhor Presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 41/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Antônio Camargo da Silva. O senhor Antônio Camargo da Silva, mais conhecido entre os amigos como Camargão, nasceu na Fazenda São João da Areia Branca, no Melão, em 17 de janeiro de 45. Era filho de José Camargo da Silva e Sinira Russo. Era casado com Terezinha Luciano Camargo da Silva, e dessa união nasceram Valdir, Antônio, Cleonice Camargo, técnica de enfermagem, Paulo Sérgio Camargo da Silva, primeiro sargento da PM, Edilson Aparecido Camargo da Silva, carteiro, Maria Aparecida Camargo Franco, técnico de enfermagem e empreendedora. Suas noras são Fátima Maria Camargo da Silva e Valéria Camargo da Silva. Os genros são José Luiz Manuel, Fernando Augusto Franco. Seus netos são Robertson, Rafael, Gabriel, Felipe, Vitória, Mateus, Mariana, Thales, Beatriz, José, Antônio e os bisnetos Maria Lívia, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Natália, Lara e Miguel. Era um homem íntegro, justo, de um enorme coração, onde trabalhou em 2 empresas, na Fazenda Melão, onde carpia e colhia café, na usina Barra Grande, como fiscal, na Fazenda Melão, onde carpia e colhia café, e na usina Barra Grande como fiscal, até se tornar o fiscal geral aposentado nesse cargo. Após a aposentadoria, trabalhou como autônomo em seu bar, na primeira rua da Coab, onde fez e preservou muitas amizades. Além da Fazenda Melão, morou também na Boa Esperança e Aguinha, mudando-se em 83 para a Vila Creme, em Areópolis, onde viveu até falecer.
Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Eu queria só acrescentar na biografia a oportunidade que tive de trabalhar com o Camargo na usina muito tempo, e éramos bons amigos, e é um prazer para mim, né, homenagear ele, né, que trabalhamos junto como fiscal por muito tempo. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei 42/2023 de sua autoria. Projeto de lei número 42/2023. Denomina logradouro público como rua Alzemira Aparecida Pinheiro, a rua projetada número 13 do residencial Tito Costa e da outras providências. Marildo Alves, vereador no regular exercício do mandato, eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 13 do residencial prefeito Tito Costa, nessa cidade de Areópolis, como rua Alzemira Aparecida Pinheiro, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas com denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Areópolis, 5 de setembro de 2023, Marildo Alves, vereador. Justificativa. Senhor presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 42/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial prefeito Tito Costa como rua Alzemira Aparecido Pinheiro. A senhora Alzemira Aparecida Pinheiro nasceu em 11/10/42 no município de Ortigueira, Paraná. Era filha do senhor Pedro Pinto da Silva e Maria José Ferreira. Casou-se com Leopoldo Pinheiro, com quem teve 9 filhos: Eloir, Orlanda, Pedro, Adão, Maria José, Dival, Diva, José Carlos e Francélia. Foi avó de 16 netos e 16 bisnetos. Mulher simples, evangélica, de grande sabedoria, trabalhou muito em casa, cuidando dos filhos, lavando roupa no rio e ajudando o esposo nas lavouras lá no Paraná, passando por muitas dificuldades. Na década de 80, na esperança de melhores oportunidades de emprego, vieram para o estado de São Paulo trabalhar no corte de cana na usina São Luís, em Ourinhos, sem registro para ajudar a renda da família. De lá vieram morar na fazenda Boa Esperança para trabalhar na usina Barra Grande. Dona Zulmira, como era conhecida, deixou de trabalhar no corte de cana, passando a cuidar dos afazeres domésticos e dos filhos menores. Da fazenda Boa Esperança, vinha a pé percorrendo uma distância de 7 quilômetros até Areópolis para fazer serviços bancários, pagar contas da família, fazer compras e etc. Depois de seus filhos chegarem à vida adulta, morando na fazenda Lajeada, em Lençóis Paulista, vieram morar na Coab de Areópolis. Como era uma mulher proativa, nunca ficou parada, sempre pegava enxovais dos viajantes para vender. Tornou-se revendedora Avon, tendo a ajuda de seus filhos, que levavam os catálogos na roça para vender. Com isso, fez muitas amizades, no bairro e na cidade, pois amava conversar e contar histórias de sua trajetória de vida, sempre colocando-se como exemplo de força, fé, coragem, pronta para ajudar quem necessitava de ajuda. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer o uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 43/2023, de autoria do vereador Gilberto. Projeto de lei número 43/2023. Denomina logradouro público como rua José Rodrigues de Lima, a rua projetada número 3 no residencial Tito Costa e da outras providências. Gilberto Rodrigues de Lima, vereador no regular exercício do mandato, eletivo da Câmara Municipal de Areópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 3 do residencial prefeito Tito Costa, nessa cidade de Areópolis, como rua José Rodrigues de Lima, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas como denominação da referida rua.
Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ariópolis, 5 de setembro de 2023. Gilberto Rodrigues de Lima, vereador. Justificativa. Senhor presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei 43/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua José Rodrigues de Lima, de um grande pai, um grande herói que deixou saudade entre nós. A sua história é uma narrativa de perseverança, trabalho árduo e dedicação na família. Nascido em Alagoas, no município de Ouro Branco, ele enfrentou dificuldades para obter educação devido à falta de escolas próximas, mas ainda assim conseguiu estudar até o 4º ano. Em busca de melhores oportunidades, sua família se mudou para o estado de Minas Gerais, estabelecendo-se no município de Taiboeiras. Aos 20 anos, José conheceu sua esposa, Jovenita Salles de Lima, com quem casou e teve 18 filhos, e compartilhou uma vida longa e feliz até sua morte em 2008. José era um homem conhecido por ser um homem trabalhador e determinado. Em busca de oportunidades de trabalho, José e sua esposa se mudaram para o estado do Paraná. Lá eles arrendaram terras para o cultivo de lavouras, o que estava indo bem até que enfrentaram as crises das geadas no ano de 78 e 79. E durante esse período difícil e desafiador, uma pessoa da cidade de Ariópolis, a oportunidade de trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, José viu essa proposta como uma boa oportunidade. E com toda a sua família, mudou-se para uma casa fornecida pelas empresas no sítio Aguinha. Foi nesse momento que José e seus filhos mais velhos começaram a trabalhar na usina Barra Grande. Com o tempo, seus filhos se casaram e partiram para empresas em busca de melhores oportunidades. José, por ser um homem trabalhador e com muitos filhos, foi contemplado no sorteio de uma casa através do programa Governo Estadual Coab, onde viveu até sua morte aos 75 anos de idade, o dia 20 de 2 de 2008. É notável de exemplo e trabalho duro e integridade. Ele deixou um legado que se estendeu para além da sua família, onde 3 de seus filhos, José Rodrigues, Nilson e Gilberto, tenham se tornado homens da vida pública, servindo como vereadores na comarca de Ariópolis, contribuindo para o bem-estar da comunidade local. Esse feito demonstra a influência positiva que José teve e seus filhos transmitindo valores de responsabilidade cívica e compromisso com a comunidade. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 45/2023, de autoria do vereador Beto. Projeto de lei 45/2023. Denomina logradouro público como Rua Irene Bento da Silva, a rua projetada número 7 do residencial Tito Costa e da outras providências. Carlos Alberto Leite, vereador no regular exercício do mandato eletivo na Câmara Municipal de Ariópolis, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ariópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 7 do residencial Prefeito Tito Costa, nesta cidade de Ariópolis, como Rua Irene Bento da Silva, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas com denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ariópolis, 6 de setembro de 2023, Carlos Alberto Leite, vereador. Justificativa. Senhor presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 45/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Irene Bento da Silva. Irene Bento da Silva nasceu no município de Macatuba em 4 de julho de 1922. Casou-se com o senhor Otávio Ferraz da Silva no ano de 45, quando veio morar em Ariópolis. Trabalhava na lavoura e teve 5 filhos: Pedro Ferraz da Silva, Maria Luísa Ferraz Moreira, Luiz Carlos Ferraz, Roberto Lourenço Ferraz de Paula, Elizabeth de Paula Galo. Dona Irene faleceu em 2013, aos 91 anos de idade. Câmara Municipal de Ariópolis, 6 de setembro de 2022, Carlos Alberto Leite, vereador. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões darem seus pareceres.
Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 46/2023, de autoria do vereador João Alexandre. Projeto de lei número 46/2023. Denomina logradouro público como Rua João Adalto Cardoso, a rua projetada número 10 do residencial Tito Costa e da outras providências. João Alexandre Cardoso, vereador no regular exercício do mandato eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 10 do residencial prefeito Tito Costa, na cidade de Areópolis, como Rua João Adalto Cardoso, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas com denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Areópolis, 6 de setembro de 2023, João Alexandre Cardoso, vereador. Justificativa. Senhor Presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei 46/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial prefeito Tito Costa como Rua João Adalto Cardoso. João Adalto Cardoso nasceu no dia 13 de maio de 59, da união de Benedito Cardoso e Eva Nascimento, na cidade de Alfredo Guedes. Estudou na Escola Municipal Mário de Barros Aranha e, em 19 de maio de 84, casou-se com a senhora Maria Aparecida de Fátima Bertanha Cardoso, com quem teve o filho João Alexandre Cardoso, atualmente vereador do município de Areópolis. Em 20 de dezembro de 83, passou a morar no bairro Nosso Teto, permanecendo até seu falecimento, ocasionado pelo câncer de pâncreas no dia 25 de 4 de 2017. Joãozão, como era conhecido por todos, trabalhava como tratorista e foi um dos fundadores da Associação Assistencial Educativa Comunidade Rádio União de Areópolis, em outubro de 98. Nas manhãs e tardes tinha seu programa na Rádio União, onde tocava músicas sertanejas. Câmara Municipal de Areópolis, 6 de setembro de 2023, João Alexandre Cardoso, vereador. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 47/2023, crédito SUS. Projeto de lei número 47/2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente, conforme previsto no artigo 43, inciso 2 da Lei Federal 4320/64, para arcar com as despesas de custeio e manutenção na gestão do SUS no município. Encaminho o presente projeto de lei complementar. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 48/2023, de minha autoria. Projeto de lei número 48/2023. Denomina logradouro público como Rua Luiz Carlos Grifante, a rua projetada número 1 do residencial prefeito Tito Costa e da outras providências. João da Cruz Miquelino, vereador no regular exercício do mandato, eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 1 do residencial prefeito Tito Costa, nessa cidade de Areópolis, como Rua Luiz Carlos Grifante, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas como denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Areópolis, 6 de setembro de 2023, João da Cruz Miquelino, vereador. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Por favor. Ele vai ler a justificativa, desculpa.
Justificativa. Senhor presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 48/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Luiz Carlos Grifante. O senhor Luiz Carlos Grifante, conhecido como senhor Luiz Grifante, nasceu em 22/5/50 na Fazenda Conceição, no município de São Manuel, onde viveu até a adolescência. Era filho do Luiz Grifante e Elisa Teixeira. Era casado com Valdelice Pinto Grifante, foi pai de 4 filhos, Alberto, Douglas, Elaine Cristina, Daiane Cristina e Diego Jefferson Grifante, avó de 9 netos e 6 bisnetos. Da família humilde, começou a trabalhar cedo, aos 12 anos, nas fazendas de café, quando seu pai ficou doente, pois era filho caçula de 8 irmãos, e teve que ajudar nas despesas da casa, onde trabalhava e ajudava a mãe a cuidar do pai. Em 1967, com 17 anos, passou a trabalhar na usina Barra Grande, no corte de cana. Após alguns meses, passou a ser recebedor de turma, através de seu esforço e dedicação. Se tornou fiscal geral, onde atuou por muitos anos até se aposentar. Em sua trajetória profissional, exerceu suas funções com responsabilidade e dedicação, sempre cuidando da família, e todos ao seu redor enxergava e valorizava o potencial dos trabalhadores da sua turma. Depois de aposentado, trabalhou por mais 19 anos, encerrando seus serviços na empresa agrícola Ouro Verde como encarregado de serviços. Após parar de trabalhar fora, continuou trabalhando em casa, fazendo o que mais gostava, cuidando de sua chácara, plantando, criando animais domésticos. Ele amava a vida, a tranquilidade do seu lar. Nasceu e viveu para cuidar dos seus familiares, ajudar as pessoas. Sua alegria era reunir a família com muitas festas e comemorações. Acompanhava atentamente assuntos relacionados à política local e nacional. Em julho de 2021, após uma pneumonia mal curada, que se transformou em fibrose pulmonar, começou a fazer uso de oxigênio domiciliar, onde sua saúde foi ficando cada vez mais debilitada, até que em 13 de março de 2022 testou positivo para a Covid-19, sendo internado direto na UTI, onde permaneceu por 64 dias e acabou não resistindo e vindo a óbito no dia 15 de 5 de 2022, faltando 7 dias para completar 72 anos de idade. Do senhor Luiz restaram a saudade e as lembranças de um homem que viveu honestamente, trabalhador e cidadão que vestiu a camisa do município de Areópolis até o fim dos seus dias. Câmara Municipal de Areópolis, 6 de setembro de 2023, João da Cruz Miquelino, vereador. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Eu queria registrar aqui a presença da Val, esposa do saudoso Grifante, e sua filha Daiana, né, os filhos, e do Camargo, a Alice e o Chapane, tá? E eu queria dizer que o Luizão, né, Luiz Carlos Grifante, como a gente chamava ele, foi o meu primeiro fiscal quando eu cheguei aqui em Areópolis cortando cana. Depois fomos amigos, ele sempre foi meu fiscal geral, meu supervisor. E para mim é uma honra estar aqui, né? Eu gostaria que ele estivesse vivo, mas prestando essa homenagem a ele. Solicito ao vereador, primeiro secretário, Marildo Alves, a leitura do projeto de lei número 49/2023. Projeto de lei número 49/2023. Denomina logradouro público como Rua Clementino Giorgetto, a rua projetada número 8 do residencial Tito Costa e da outras providências. Gilberto Rodrigues de Lima, vereador, no regular exercício do mandato eletivo na Câmara Municipal de Areópolis, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Areópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 8 do residencial Prefeito Tito Costa, na cidade de Areópolis, como Rua Clementino Giorgetto, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2º. Fica a cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas como denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Areópolis, 5 de setembro de 2023, Gilberto Rodrigues de Lima, vereador. Justificativa. Senhor presidente e nobres edis,
Ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 49/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Clementino Giorgetto. Clementino Giorgetto, mais conhecido como Clemente, morava no sítio Córrego Novo com seus pais. Casou-se com a senhora Maria Conceição Rodrigues, com quem teve 5 filhas, morando no Córrego Novo. Sua primeira residência em Ariópolis foi uma casa simples, em frente à Igreja Matriz. Depois mudou-se para a Rua Balduino Antônio Portes, onde residiu até o fim de sua vida. O jovem senhor criou seus filhos todos aqui em Ariópolis e conseguiu um emprego na Prefeitura Municipal, onde trabalhava de tratorista e depois passou a maquinista. Clemente tinha orgulho de seu serviço e nunca perdeu dia. Sempre em dias de chuva, à noite, procurava ele para desatolar carros, ele sempre prestativo. Nunca disse não. Saía da cama e ia até lá no almoxarifado, pegar a máquina e ir ao encontro de quem solicitava sua ajuda para sair do atoleiro. Clementino tinha uma deficiência na perna, uma era mais curta que a outra. Eu usava uma bota super pesada, mas isso nunca o impediu de trabalhar. Clemente trabalhou por longos 30 anos na prefeitura, criou seus filhos e netas e era um homem honesto, íntegro, simples e de bom coração. Morando aqui em Ariópolis, sua esposa teve mais 2 filhos, homens, um já falecido. Clemente é um orgulho e exemplo a ser seguido e merece ser lembrado pelo exemplo de ariópolense que foi. Clemente faleceu no dia 11 de janeiro de 2000, com 56 anos. Nesse dia estava voltando de férias, onde se sentiu mal, teve um infarto e não resistiu. Câmara Municipal de Ariópolis, 5 de setembro de 2023, Gilberto Rodrigues de Lima, vereador. Coloco o presente projeto em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei 50/2023, de autoria do vereador Marciano. Projeto de lei número 50/2023. Denomina logradouro público como Rua Helena Lourenção de Almeida, a rua projetada número 6 do residencial Prefeito Tito Costa e da outras providências. Marciano Bueno da Silva, vereador no regular exercício do mandato, eletivo na Câmara Municipal de Ariópolis, no estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Ariópolis aprovou e o excelentíssimo prefeito sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei denomina a rua projetada número 6 do residencial Prefeito Tito Costa, na cidade de Ariópolis, como Rua Helena Lourenção de Almeida, conforme mapa integrante desta lei. Artigo 2. Fica ao cargo do Poder Executivo Municipal a fixação de placas indicativas como denominação da referida rua. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Ariópolis, 6 de setembro de 2023, Marciano Bueno da Silva, vereador. Coloco o presente projeto em discussão. Tem? A justificativa. Justificativa. Senhor presidente e nobres edis, ao cumprimentá-los cordialmente, apresento o projeto de lei número 50/2023, que denomina o logradouro público localizado no residencial Prefeito Tito Costa como Rua Helena Lourenção de Almeida. Helena Lourenção de Almeida, brasileira, nascida no município de Ariópolis, estado de São Paulo, em 8 de janeiro de 34, porém registrada somente em 5 de março de 34, era filha de Vicente Lourenção e de Dona Antônia Zonatelli. Ela casou-se com Joaquim Pinto de Almeida Filho em 12 de outubro de 57 em Ariópolis, com quem teve 3 filhos, Odila, Valdir e Valdete. Teve 5 netos e uma bisneta. Sua vida sempre foi muito marcada de esforços e trabalhos, tanto na lavoura de café do pai, como na parte doméstica, como sua mãe. Seus pais foram um dos grandes contribuintes no progresso da cidade de Ariópolis, como, por exemplo, na ajuda e construção da atual igreja matriz da cidade. Helena, por vários anos, foi filha de Maria, título que recebia quem fizesse parte das atividades da Igreja Católica na época, e também das missões as quais eram dadas aos servos da igreja. Ela não teve muita escolarização, pois na época que estudava havia somente até o 4º ano primário. Quem quisesse continuar os estudos teria que viajar todos os dias às cidades mais próximas. Em São Manuel, para dar sequência aos estudos, os transportes naquela época também era muito difícil. Ela faleceu na cidade de São Manuel no dia 23 de junho de 2023, vítima de Alzheimer, sendo enterrada no cemitério de Ariópolis em 24 de junho de 2023.
Câmara Municipal de Areópolis, 6 de setembro de 2023, Marciano Bueno da Silva, vereador. Coloco o presente projeto de lei em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de lei número 2/2023. Projeto de resolução número 2/2023. Regulamenta o parágrafo 3º do artigo 8 da Lei número 14/133 de Lei de 1º de abril de 2021 para dispor sobre regras e diretrizes para a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio da comissão e contratação dos gestores e fiscais de contratos no âmbito da Câmara Municipal de Areópolis, no Estado de São Paulo. Coloco o presente projeto de resolução em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura do projeto de resolução número 3/2023. Projeto de resolução número 3/2023. Regulamenta as contratações diretas advindas da Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Areópolis, no Estado de São Paulo. Coloco o presente projeto de resolução em discussão. O vereador que desejar fazer uso da palavra, a palavra está livre. Encaminho o presente projeto de lei complementar para as comissões competentes darem seus pareceres. Solicito ao primeiro secretário Marildo Alves a leitura das indicações 13 a 24 de 2023. Indicação número 13/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a manutenção da iluminação do coreto da Praça da Bíblia. Justificativa: em atendimento às solicitações de munícipes, é necessário reparo na iluminação, uma vez que a lâmpadas queimadas, o que vem causando sérios problemas no período noturno, pois não é possível a iluminação correta do local, gerando insegurança para os moradores, pedestres e visitantes daquela localidade. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 14/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia. Justificativa: os moradores têm cobrado constante a instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bíblia, uma vez que havia uma academia no local e foi retirada com a promessa de instalação de uma nova. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 15/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a manutenção da iluminação do ginásio de esporte Odécio Vieira Portes. Justificativa: o ginásio de esportes permite diversas atividades recreativas para a população. No período noturno, devido ao sistema de iluminação estar com algumas lâmpadas queimadas, acaba prejudicando a atividade recreativa dos munícipes que ali estão. É necessário que faça a manutenção desse local para que assim continue a progredir de maneira benéfica, como vem acontecendo. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 16/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a inclusão das ruas Amâncio Romualdo da Silva, na altura da casa de número 187, e Luiz Bevilacqua, Coab, no rol de ruas que serão instalados redutores de velocidade tipo lombado. Justificativa: as ruas em questão têm sido alvo constante de reclamações dos moradores, pois o tráfego de veículos em alta velocidade é constante, causando atropelamento de animais e até colocando em risco a segurança de crianças e adultos. Oportuno ressaltar que, desde 2019, há registro de solicitações de lombadas na referida. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador.
Indicação número 17/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a instalação de iluminação no parquinho infantil localizado ao lado da unidade da Sabesp no bairro Nosso Teto. Justificativa: o presente pedido se deve às reivindicações dos moradores daquela localidade que frequentam o citado parque infantil e que estão encontrando diversos transtornos, visto que não há iluminação no local. É importante ressaltar que, devido à falta de iluminação, o local acaba se tornando perigoso para aquela parcela da nossa população. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 18/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a manutenção da caixa de inspeção, localizada ao fundo das casas do bairro CDHU 2. Justificativa: a falta de manutenção da caixa mencionada tem preocupado os moradores. Sala de Sessão, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 19/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao departamento responsável a dedetização dos bueiros do bairro CDHU 2. Justificativa: a dedetização é em suma importância, pois trata-se de higienização e até um meio de evitar propagação de animais peçonhentos e insetos, razão pela qual cabe ao município tomar providências em relação à execução desse serviço. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 20/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a instalação de protetores contra pombos na quadra de esportes Isabela Lourenção Pedroso. Justificativa: pombos são pragas urbanas e suas fezes são muito corrosivas, podendo danificar estruturas. Eles também são transmissores de muitas doenças. Sala de Sessão, 30 de agosto de 2023, Robson Cardoso dos Santos, vereador. Indicação número 21/2023. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao departamento responsável a realização de serviços de zeladoria na quadra de esportes do bairro Dr. Plínio Aristides Targa. Justificativa: as quadras de esportes e áreas de lazer em espaço público são de suma importância para a convivência da sociedade, visto que possibilidade a interação entre os munícipes e gera qualidade de vida para os mesmos. Portanto, é necessário que a iluminação e a limpeza estejam em dia. Michel Henrique Augusto e Fredson Hélito Urbano, vereadores. Indicação número 22/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a instalação de iluminação no campinho de futebol localizado no Parque Residencial Lourenção. Justificativa: as quadras de esporte e áreas de lazer em espaço público são de suma importância para a convivência da sociedade, visto que possibilidade a interação entre os munícipes e gera qualidade de vida para os mesmos. Portanto, é necessário que a iluminação esteja em dia. Sala de Sessões, 5 de setembro de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Indicação número 23/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que determine ao Departamento de Obras e Engenharia a instalação de grades de proteção nos bueiros, localizado na rua Emiliano Augusto Barreto, com a Pedro Pupo da Silveira, no bairro Nosso Teto, bem como determinar a limpeza. Justificativa: os bueiros em questão estão com algumas grades faltando e como podemos constatar nas fotos anexas, há acúmulo de lixo, o que tem ocasionado mau cheiro. Sala de Sessões, 5 de setembro de 2023, Marciano Bueno da Silva, vereador. Indicação número 24/2023. O vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal Antônio Marcos dos Santos a seguinte indicação: que esteja construindo uma guarita de ônibus na praça do bairro CDHU 2. Justificativa: a solicitação visa atender aos moradores que ficam ao relento sob o sol e chuva em total desconforto enquanto aguardam o ônibus. Sala de Sessões, 6 de setembro de 2023, Michel Henrique Augusto, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao Executivo para conhecimento e posterior providências.
Nada mais havendo expediente, suspendo a sessão por 15 minutos.